Muito bem. Ah, galera, agora o exercício da página 12, quer dizer, a construção, né, que a gente faria juntos, conforme a gente faz em sala de aula. Olha lá, ó, pra gente fazer uma projeção cavaleira de um cubo mesmo, né? Tá falando assim, face frontal no plano e as laterais em ângulos de 45 graus, né? Então vamos lá. Primeira coisa é o desenho final vai ficar algo parecido com isso, né? Vou começar a comentar com vocês. Deixa eu ver se tá pegando aí. Tá, agora tá. Tem que ser daqui para cima. Ótimo. O que acontece? Então, nós temos aqui a face frontal, né? O ângulo de 45 graus, conforme foi pedido, é o ângulo lateral, tá vendo? E reparem que aqui tem 2 centímetros, aqui tem 2 centímetros, que a gente vai fazer um cubo de 2 centímetros, mas diferentemente da perspectiva isométrica, essa outra dimensão, essa terceira dimensão aqui, né? Nós temos a altura, a largura e esse comprimento, a gente vai... a medida dele é sempre a metade da medida no caso desse cubo. Se é 2, então nós vamos, depois que traçar o ângulo de 45 graus, com a reta base, que já seria um dos eixos agora, né? O eixo X, a reta na vertical, o eixo Y, e esse terceiro eixo já seria o eixo, né? O terceiro eixo Z, é onde nós vamos estar fazendo essa medida. Ela tem uma variação, que seria a metade, e cada projeção a 45 graus, cada medida paralela a essa, cada aresta paralela a essa vai ter a metade da medida das outras arestas, as frontais aqui, digamos assim, né? Altura e largura, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa, vamos continuar traçando o nosso a régua tá uma vergonha. O nosso eixo, uma reta horizontal aqui, eu vou fixar aqui na prancheta. Aí. Bom, fez isso, vamos escolher um ponto P, né, de origem, mais ou menos aqui. Deixa eu ver se tá mais ou menos no ponto. Tá. E nós vamos traçar por ele uma reta perpendicular ao eixo já traçado. Aliás, aqui eu já vou chamar de X, sei lá, né? X, tá bom? Então vamos lá, mesma coisa, né? Ponta seca. O primeiro passo é o mesmo que a projeção, né? A outra projeção, o desenho em perspectiva isométrica. Agora nós estamos aqui na projeção cavaleira, né? Então, ponta seca nas extremidades, abertura maior, né, que esse diâmetro aqui, digamos assim. Vou pegar um pouquinho maior, olha lá, traça lá em cima, traça do outro lado a mesma coisa, a mesma medida, né? Nós temos ali um ponto de interseção, ou intersecção, que é onde vai... eu vou ligar no ponto P, e aqui nós já temos um outro eixo, que seria o eixo, vou chamar de eixo Y, ângulo de 90 graus, né? Vou apagar esses riscos aqui, né? Os traços, tá certo? Deixar só um pedacinho ali para mostrar que foi, né?
feito através do compasso, e já vamos usar os esquadros, porque aqui, ou melhor, aqui a gente já pode determinar os 2 centímetros de aresta, tá? Então, como diz, olha lá, ó, a face frontal foi pedido lá no plano, nesse plano, a face frontal no plano, no caso que eu estou desenhando na folha. Então, vou pegar uma outra régua, essa régua aqui não tá legal. Aí. Bom, 2 centímetros está aqui. Já vou traçar na caneta aqui. 2 centímetros aqui no eixo Y, certo? Já temos ali. Bom, usando os esquadros, a gente já pode fazer essa face frontal, né? Frontal. O que a gente faz? Olha lá, ó. Os esquadros, né? Aqui, um esquadro de uma régua. Vou desenhar primeiro essa face aqui, que vem aqui, tá? Então, olha lá, usando os esquadros, né? Vou desenhar aquele eixo que é paralelo ao eixo Y, que passa por esse ponto aqui, né? Acho que eu vou fazer ao contrário, que fica mais fácil. Aí, agora sim. Agora sim. Vamos lá então. Fixou, vem até esse ponto, traça o eixo, que esse eixo é perpendicular ao eixo X ou paralelo ao eixo Y, do que você quiser chamar. E agora eu vou fazer esse outro eixo aqui lá em cima, tá vendo? Olha lá, ó. Né? Essa outra aresta aqui em cima, ou mede 2 centímetros, tanto faz, de todo jeito vai dar certo, né? Eu vou usar o esquadro, já tá aqui na minha mão. Olha lá, certinho, tá? Colocou. Escorrega lá em cima, para você determinar o ponto. E tá lá, ok? Então nós temos aí a face frontal, que pertence a este plano ao qual eu estou desenhando. Repara que nós temos ali 2 centímetros, né? Certo? Quadrado, uma das faces do cubo. Bom, agora a gente vai... Repara que nós temos o eixo X, o eixo Y, está faltando o eixo Z. Deixa eu só falar uma coisa. Lá no começo eu disse, ou não lembro se eu disse, mas a projeção cavaleira a gente pode estar trabalhando com esse eixo a 45 graus, certo? Então se esse eixo estiver a 45 graus do eixo, o eixo Z, digamos, né, do eixo X, a medida que nós vamos pegar aqui para determinar sempre vai ser a metade do lado aqui. No caso, se aqui tem 2, nós vamos deixar 1. Se fosse 3, deixaria 1,5 e assim por diante. Então, suponhamos que x seja o lado aqui, no caso, né? Então, para 45 graus é sempre x sobre 2. Eu poderia fazer essa projeção com os outros dois ângulos, 30 graus e 60 graus. Aí, essa medida, a de 30 graus, seria 2/3 de x, certo? Isso, 2/3 de x. Então, 2/3 de x. E a de 60 graus seria 1/3 de x, ou seja, x sobre 3. Porém, eu vou estar cobrando mais, o mais usual é 45 graus que a gente está fazendo aqui. Então, vamos então construir esse ângulo de 45 graus, que é a bissetriz do ângulo de 90. Vou pegar aqui o meu compasso, vou limpar aqui, porque eu já fiz uns rabiscos. Bom, a bissetriz, eu já tenho um arco aqui já traçado lá no começo, tá vendo? Deveria ter mantido ele, mas tudo bem. Vou traçar ele de novo, ó. Tá vendo? Olha lá. Bom, nós temos aqui um semiarco qualquer. Eu vou traçar esse ângulo, é o ângulo de 90 graus. Traçando a bissetriz eu tenho um ângulo de
o ângulo de 45 graus. Então, traçando a bissetriz, ponta seca, abertura maior que a metade desse ponto até aquele, ponta seca, virou agora, mesma coisa, mesma abertura. Na interseção eu vou traçar o terceiro eixo, né? Aqui o eixo que eu vou chamar de eixo Z, tá? Então nós temos ali esse terceiro eixo, eixo Z, ao qual eu vou estar ângulo de 45 graus, tá vendo? Esse é o terceiro eixo. E agora, como aqui, é aquela regrinha que eu falei, projeção em perspectiva cavaleira. 45 graus, usa-se a metade. Então, se aqui tem 2 centímetros, cadê minha caneta vermelha? Aqui tem 2 centímetros, aqui vai ser 1, certo? Então, vamos lá, né? Só marcar, conta 1 centímetro aqui, do 0 até 1, aqui 1 centímetro, e aí nós temos o lugar exato desse vértice. Até porque, pessoal, se eu marcar 2 centímetros aqui, ó, o desenho vai ficar desproporcional, não parece que é um cubo, parece que é uma caixa de sapato, um paralelepípedo, tá? Então, é por isso que na projeção cavaleira se usa essas medidas para que fique mais exato, né? O desenho fique mais de acordo com o que a figura é. Tudo bem? Então, metade se for 45 graus, certo? Então, olha lá. 2 centímetros, está aqui. E agora a gente vai usar os esquadros para determinar as outras arestas, que são todas paralelas às arestas já traçadas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma aresta que sobe, que é paralela, né, a essa aresta aqui. Vou pegar o outro esquadro, que é menor. Olha lá, tá vendo? Vou usar aqui. Coloca ali, então. Eu quero traçar isso daqui, ó, que vai lá em cima. Tá ali. Vamos determinar, então. Escorregou, mesmo exercício, né? Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Repara que isso a gente fez, é a terceira vez que tô fazendo esse tipo de manejo com os esquadros, né? Vou pegar o lápis. Vai lá pra cima. Você pode subir só 2 centímetros, né? Não precisa subir tanto. Então aqui nós temos, vou marcar 2 centímetros ali. 2 centímetros é exatamente aqui. Tá aqui, né? Nós temos mais uma aresta determinada. A gente pode ligar isso daqui agora, ó, que vai dar exatamente 1 centímetro, né? Pode medir depois. Que é paralela, e você vai ver que esse ângulo com relação, se eu continuar essa reta lá embaixo, com relação ao eixo X, ele vai formar o ângulo de 45 graus. E vai ter um outro ângulo de 45 graus aqui, né? E então agora a gente pode determinar, né, esse outro ângulo usando os esquadros. Então veja bem, eu sei que exatamente nesse ponto eu tenho uma aresta de 1 centímetro que tem essa angulação, 45 graus a partir de uma das arestas que estão que são frontais aqui, né? Então, o que a gente faz? Deixa eu ver aqui. Aí. Bom, essa aresta em questão, ela é paralela a essa aresta e a outra lá de baixo. Então, esquadro, arrumou a posição deles, né? Vamos traçar. Olha lá, tá vendo? Eu não sei até onde vai, eu sei que é 1 centímetro, pode medir até, mas vou traçar aqui, depois a gente liga, tá? E agora, ou nós determinamos 1 centímetro aqui, achamos o ponto e ligamos para terminar o desenho, a construção, ou nós utilizamos os esquadros
né, utilizaremos os esquadros para determinar essa reta que é paralela a essa, que é paralela a essa, né? Essa aresta, a última aresta lá em cima. Então, olha lá. Posição que eu quero, onde eu quero traçar uma reta paralela a essa. O meu esquadro ali, formando um ângulo de 90 graus. Chega aquele outro esquadro, ou uma régua, né? E eu vou escorregar isso até lá em cima, exatamente nesse ponto. Ligando nessa outra reta que a gente já traçou, né? Que é a base da aresta aqui de cima. Eu vou fazer até com a caneta já, né? Obviamente isso vai ter que ter 2 centímetros, tá? Peraí que ficou um pouquinho fora. Aí, agora sim. 2 centímetros, tá vendo? Olha lá, ó. 2 centímetros, um pouquinho maior que 2, 2,1, mas tudo bem. E aqui tem que ter 1 centímetro, exatamente 1 centímetro, olha lá. Né? Já tínhamos traçado. Ok? Então, tá aí a projeção, essa projeção, atividade da página 12, a construção da página 12, que é a projeção cavaleira. Projeção em perspectiva cavaleira, certo? Então tá aí, pessoal. Gostaria que vocês fizessem para treinar. Façam a mesma situação. Façam com 2 centímetros, faz com um cubo maior, tá? Tanto na projeção a perspectiva cavaleira como a isométrica. Tudo bem? Então na página 12 as duas atividades estão aí. Estou à disposição para responder alguma dúvida. Podem me mandar algumas fotos das suas construções para ver se está legal, se não está, se está certo, tudo bem? E a gente vai continuando, tá? Vocês vão ver que na apostila até não tem mais exercícios assim, tá bom? Mas vocês podem, como eu falei, construir outras medidas, 2 centímetros, né? 5 centímetros, pega uma folha de papel e vai treinando, tá bom? Bom, estou à disposição, muito obrigado, espero que tenha entendido.